Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ai, segunda vez que eu subo aqui eu já tô chorando, né? Ai, mas amém. Primeiro eu quero fazer uma oração com vocês para que Deus esteja presente aqui e preencha todos nós com a sua presença. Então vamos orar. Jesus, nós te pedimos, Senhor, que esteja nesse local, Senhor. Esteja com os teus filhos, Senhor. Preencha o coração de cada um deles, Senhor. Faça quebrar todas as correntes, Senhor. Faça quebrar e tira tudo aquilo que vem contra ti, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Que eles possam ouvir a tua palavra e que a tua palavra penetre no coração de cada um que está aqui, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que sejam as tuas palavras, Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Quando eu recebi o convite do Matheus, foi uma surpresa. Eu já aceitei assim de primeira. Ele falou, nossa, mas já? Tá bom, né? Eu falei, eu não sei, se fosse por mim, assim, rápido, eu já teria saído correndo, não teria aceitado, né? Eu falei, vou falar logo que aceito, senão eu já desisto. Deus já tem algo, assim, para a minha vida que eu preciso fazer, então, que seja feita a vontade dele, não a minha. Primeiro, eu queria me apresentar. O Matheus falou meu nome, mas eu queria falar brevemente um pouco da minha história, assim, do meu encontro com Jesus. Primeiro, eu vim de uma família, assim, meus pais são separados. A maior parte da família da minha mãe é católica e a maior parte da família do meu pai é evangélico. Os meus pais, eles se separaram e daí ficava nesse lá e cá. Enquanto eu ia visitar o meu pai, eu ia para a igreja dele, para a igreja evangélica, que assim, a igreja Eliel de Brasília, que me acolheu de uma forma tremenda, assim, eu falo que eles são a minha família e que se não fosse eles na minha vida, muita coisa não teria acontecido. Então, uma vez por ano eu ia para lá e ao restante do ano eu ficava aqui. E no restante do ano eu não buscava a presença de Deus. Eu sempre sofri muito de ansiedade. Eu tinha ansiedade muito forte, tinha muitas crises de ansiedade. E como eu não buscava Deus aqui, não tinha minha família muito assim presente na igreja, então para mim a minha válvula de escape era ir para as festas, era beber, enfim. Para mim quando eu não estava na minha casa, quando eu estava em casa assim, já começava aquela crise, ai meu Deus, e pensava nas coisas assim, falava, não, eu vou sair então. Aí eu saía. Aí, nesse momento que eu saía, eu esquecia das coisas, esquecia de tudo. E daí veio a pandemia. E agora que não pode sair mais? O que eu vou fazer com a minha ansiedade? E eu fiquei em casa, bem nessa época de pandemia, eu também tinha meu TCC para fazer. E eu comecei a ficar meio doidinha da cabeça. Aí, ao invés de eu buscar Deus, eu comecei a colocar a minha ansiedade na comida. Não vou falar que eu fiquei gigante, mas assim, eu era muito de me cuidar e não me cuidava, não estava mais nem aí, já que eu não podia sair, já que eu não podia beber, enfim, eu comia. Daí eu comecei a me olhar no espelho e não gostar do que eu estava vendo, aí eu comecei a ficar mais triste ainda. Aí foi um tempo difícil, mas passou a pandemia, e daí eu comecei a pensar, será que eu volto para as festas? Será que eu volto a fazer o que eu estou fazendo? Porque aquilo era um momento, assim, era temporário, né? A gente está ali, mas depois que acaba aquilo ali, você vai para a tua casa e você se sente vazio. Era o que eu sentia. Eu sentia que aquilo não me preenchia. Era um momento, assim, que eu tinha de escape. E daí, quando eu estava sozinha em casa, e agora? Daí eu sempre senti muito Deus falando comigo. Eu não sabia o que era, né? Mas eu sempre senti muito Deus me levando para a igreja. Tipo, vai para a igreja, independente do que for, vai.
E daí eu comecei a ir. Só que eu não tinha nenhuma amiga, nenhum amigo que fosse da igreja. Eu não conhecia ninguém. E daí eu ia um dia, aí eu parava. Aí eu levava alguém, né? Sempre tem, vamos, amiga, uma vez só. Aí ela ia, depois não ia mais, aí eu também não ia mais. Aí ficava nessa, vai, não vai, vai, não vai. Aí chegou um tempo que eu falei, tá, eu vou. Aí a igreja que eu decidi frequentar era do lado de casa. Eu falei, nossa, do lado de casa, né? Vamos tomar vergonha e vamos ir, né? Ali posso ir a pé, então vamos. Fui. E ali na igreja eu comecei a ver as pessoas muito preenchidas da presença de Deus. Eu olhava para elas e eu falava, nossa, também quero sentir isso. Também quero viver isso que as pessoas estão falando que vivem, sabe? Aí, num certo dia, na hora do louvor, eu levantei minhas mãos e entreguei minha vida para Deus. Falei, Deus, eu acho que tem algo a mais, acho que não é só isso que eu estou vivendo, sabe? Acho que não é só isso aqui, eu acho que tem algo a mais. Se as pessoas estão falando, se as pessoas estão sentindo, eu também quero sentir, eu também quero viver isso. E eu abro mão assim, largo de tudo que for. Tudo. Entrego a minha vida completamente e que o Senhor faça a tua vontade. E foi a partir daí que a minha vida mudou completamente. Eu tive muitas experiências assim sobrenaturais com Deus, porque eu não sabia orar direito, eu não sabia o que falar com Deus, porque eu nunca fui assim, você tem que falar isso. Eu só falei, tem que orar, tá? E o que eu falo? Tem a oração do Pai Nosso, que todo mundo já aprende, né, desde criança. E daí eu falava, mas não quero falar só isso, eu quero falar o que eu estou sentindo. E eu falava, Deus, a mesma coisa. Eu falava, Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua presença. E eu só falava isso. E cada vez que eu falava isso, Deus me preenchia mais com a presença dele e mais eu sentia a presença de Deus. Então, depois disso, encontrei o querido ali no louvor. Eu falei que foi no louvor que eu entreguei minha vida para Deus, né? Adivinha quem que estava cantando? Ele, né? Aí não deu, fiquei apaixonada e eu tô aí. Então, foi isso. Agora, voltando aqui para a palavra, o Matheus me fez um convite e eu fiquei pensando, mas o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Eu nunca falei assim para tanta gente, né? Até no colégio eu tinha medo de falar para as pessoas, eu ficava assim, e agora o que eu falo? O que eu faço? Eu falei, o que eu vou falar? Aí, no meu modo de orar com Deus, eu nunca falo dessas maneiras difíceis e vozes, seis, não sei o quê, porque eu não sei nem falar assim. E eu falo do meu jeito, com Deus. Eu chamo Deus de amigo, eu chamo Deus de pai, eu chamo Deus de meu Senhor. E eu peço para Ele o que eu estou sentindo, o que eu quero ali. Eu falei, Deus, me ajuda, me mostra uma palavra. Eu sou meio, não sei se é a palavra presunçosa que fala, mas eu falei, eu vou abrir minha Bíblia, Deus, se você me mostra o que eu tenho que falar, tá bom? Aí eu fui abrir. E eu abri bem em Mateus 26. Mateus 26, não precisa abrir, gente, que eu não vou ler, não, mas é só para vocês entenderem. É bem a passagem que o pastor Anderson pregou esses dias, né? Falando sobre a história de Pedro, que Pedro negou Jesus. Jesus disse que ele negaria a ele 3 vezes antes do galo cantar, e até Pedro falou assim, que morreria com Jesus, mas não trairia ele. E no final traiu. E daí eu fiquei falando, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? O pastor já falou, né? E eu estava com algo na minha cabeça sobre a gente se aprofundar na presença de Deus. Um tempo atrás, eu estava... Sabe quando você está na igreja, mas você vai se esfriando com o tempo? Você quer estar na presença de Deus, mas você vai deixando aos poucos, vai indo, e daí você vai se esfriando. E daí eu olhava para as pessoas e assim, eu falava, mãe, as pessoas também estão assim, tipo... não estou afim de ir na igreja, não estou querendo... E daí eu comecei a dar umas desculpas, né? Comecei a colocar a culpa nas pessoas. As pessoas também estão frias, as pessoas também não levantam a mão, as pessoas também não estão adorando a Deus. Então, não vou fazer também.
E daí eu comecei com isso. Aí teve um culto, foi o primeiro culto que eu subi aqui, que o pastor Anderson também me pegou e falou assim, sobe lá, do nada. Eu falei, misericórdia. Aí eu chorei do começo do culto até o final. Deus me deu aquela carcada assim, você quer que as pessoas sejam diferentes? Faça você a diferença. Faça você com que as pessoas sintam aquilo que você quer sentir, aquilo que você sentia antes. Faça com que as pessoas levantem a mão, faça com que as pessoas adorem a Deus e sejam profundas assim do mesmo jeito que você quer ser. E aí eu comecei a chorar do começo do culto até o final, subi aqui chorando, por isso que eu falei, é a segunda vez que eu subo aqui chorando. E depois disso eu fiquei falando, o que eu vou falar sobre essa passagem? Deus, eu acho que eu não entendi. Se Deus quiser ser mais específico comigo, assim, eu vou abrir de novo, tá? Me mostre de novo, mas agora, Deus, seja mais específico para que eu entenda, tá? Aí eu abri em Jeremias 18:11. Aí eu vou ler essa parte para vocês. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder, não adianta, não vamos seguir os seus planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Aí eu já comecei a ficar assustada. Aí eu falei, Deus, eu não entendi de novo e eu estou assustada. O que eu faço agora? Aí eu falei, eu acho que é hora de eu tentar entender, né? Porque já pedi 2 vezes para Deus me mostrar e agora é minha vez, né? Aí eu fui pensar, o que uma passagem tem a ver com a outra passagem? Você pensa em Mateus 26, a história de Pedro. Pedro, ele traiu Jesus, só que... Ai, gente, desculpa, pode sentar. Eu tô falando aqui, eu esqueci de pedir para sentar. Desculpa, gente. Se vocês quiserem ficar de pé o tempo inteiro, também pode ficar. Voltando, então. Em Mateus 26, Pedro, ele nega, né, Jesus. E por um tempo ele acha que ele não é digno da presença de Deus. E ele volta a fazer aquilo que ele fazia antigamente. Só que, graças à bondade de Deus, ele vê, né, percebe que não é bem por aí e volta a fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. E ele converte mais de 3.000 pessoas em uma só palavra. Agora você pega a história de Jeremias. Jeremias, ele era um profeta, que ele foi enviado por Deus para falar para as pessoas daquilo que aconteceria com Jerusalém, com as pessoas, se elas não mudassem a atitude delas. Só que as pessoas já não queriam ouvir mais. E eu trago muito isso para os dias atuais. Às vezes a gente fica olhando tanta coisa ruim acontecendo no mundo, tanta barbaridade. Se a gente abrir, olhar o jornal, né, na TV, só vê coisa ruim acontecendo e você fica, e agora? O que está acontecendo? O mundo vai acabar, Jesus volta, pelo amor de Deus, não aguento mais. Até esses dias eu falei uma infeliz frase. Eu falei assim, diante dessas coisas que estavam acontecendo, eu falei assim, meu Deus, tanta coisa acontecendo, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Estou fazendo a minha parte e a salvação individual. Então, deixa as pessoas lá fazendo o que elas estão fazendo. Depois de um tempo, eu parei e eu fiquei imaginando Deus lá em cima, olhando para mim, assim, balançando a cabeça, tipo... Eu mesma, né? Meu Deus. Eu mesma. Filha, você acha que você é melhor que essas pessoas? Você se acha melhor do que as pessoas que estão fazendo essas coisas, essas barbaridades? Você se esquece de onde eu te tirei? Você se esquece de quem você era, do que você fazia? Você acha que só você tem a oportunidade, que só você tem a chance de mudar
e ser salva? Será que não é você que precisa levar a palavra para essas pessoas? Será que não é você que precisa dar o teu testemunho do que aconteceu com você para que essas pessoas também mudem? E aí eu fiquei imaginando isso. Então, as duas passagens remetem à traição para mim. Primeiro a traição de Pedro e depois a traição do povo de Jerusalém. Só que o diferencial é que Pedro, ele entende, ele se converte, ele leva a palavra para as pessoas. Ele faz com que as pessoas sintam a presença de Deus. E na passagem de Jeremias já não é assim, já é o contrário. E isso me faz refletir esse mesmo tema, sobre a gente se aprofundar em águas profundas. E o que é que tem a ver? Para a gente conseguir levar a palavra para as pessoas, quem que precisa levar? A igreja? Somos nós. Somos nós que estamos preenchidos da presença de Deus. Mas será que a gente está preenchido da presença de Deus realmente? Será que a gente tem buscado a Deus realmente, verdadeiramente, com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser adorado e feito o máximo para Deus? Aí as pessoas falam assim, eu até tento pregar para alguém na rua, até tento levar uma palavra, falo ali de Deus, mas a pessoa não quer ouvir, a pessoa quer ficar ali no mesmo lugar que ela está, então vou deixar. Aí eu vou te dar um exemplo. Você tem uma tarefa para fazer, aí você pede ajuda para o pastor. Pastor, me ajuda a fazer tal tarefa. Aí tem uma diferença nessas ajudas. O primeiro tipo de ajuda, você fala, pastor, faz isso, mas faz tudo, que eu vou fazer outra coisa, que eu estou ocupada, não quero fazer. Você me ajuda aí. Ou tem a diferença de você pedir ajuda para o pastor e falar, me ajuda em uma parte disso. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não consigo fazer tudo. Pastor, me ajuda no resto. É a mesma coisa com o Espírito Santo. As pessoas falam, não, mas o Espírito Santo vai convencer o coração dessa pessoa. Mas você está fazendo a sua parte? Você está preenchido da presença de Deus para levar a palavra para essa pessoa e daí sim o Espírito Santo tocar no coração dela? Porque não adianta nada você levar a palavra de Deus para essa pessoa, mas você não mudar suas atitudes, você não mudar seu pensamento e você não está buscando a Deus. As pessoas elas vão olhar suas atitudes e vão falar, essa pessoa aí, não quero ser igual a ela não quero fazer o que ela está fazendo não. Eu só vejo essa pessoa triste, eu só vejo essa pessoa reclamando, e eu não quero ser crente desse jeito não. Então isso me faz refletir no quanto a gente está preenchido realmente da presença de Deus, para que a gente consiga levar a palavra dele para as pessoas e que para as pessoas realmente sentirem o Espírito Santo e mudarem suas vidas. Aí eu quero que vocês abram comigo em Ezequiel 47. Rapidamente, para contextualizar a história, Ezequiel, ele, assim como Jeremias, ele foi levantado profeta para levar a palavra de Deus, para falar para as pessoas o que aconteceria se elas também não se convertessem. E além de várias coisas que ele diz que ainda acontecerá, que ainda aconteceria, que Deus começa a revelar com ele, mas ele fala algumas coisas em parábolas. E Deus, ele fala para Ezequiel que as pessoas para quem ele vai levar a palavra vão ser muito, muito duras. Só que Deus vai fazer ele mais duro ainda do que essas pessoas. Deus vai fazer ele mais forte ainda, mais fervoroso, mais cheio da presença de Deus do que as pessoas são duras. E é assim que a gente deve ser. Vamos ler ali, Ezequiel 47.
O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. E finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entrar neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Só pausando por um momento. O Mar Morto, não sei se todos conhecem, mas é aquele mar que ele é tão salgado, que quando alguém vai visitar o local e quer entrar lá, antes eles pedem para que as mulheres assim não se depilem, se alguém tiver um corte, recomenda não entrar, porque vai doer demais de tanto sal que tem nesse rio. Continuando. Quando entrar neste mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até Jeclaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali se estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muitos peixes e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos, a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? Nesse capítulo 47, ele fala sobre 3 níveis de profundidade da água. A água simboliza Jesus, a fonte de água viva. E ali ele fala sobre 3 níveis de profundidade em que nós estamos na presença de Deus. Aí eu vou dar um exemplo básico, assim, para que vocês entendam mais ou menos sobre esses níveis. O nível 1 é quando as águas elas estão no tornozelos. Um exemplo de pessoa que está com as águas nos tornozelos. Eu falo que é o crente Neymar. Eu falei para o Pedro, eu vou falar sobre o Neymar, você acredita? Ele falou, não, como você vai encaixar isso? Eu vou falar, peraí. Eu vou pegar uma pessoa aqui para perguntar. Jesus, quem que eu vou perguntar? Eu já vou abaixando a cabeça só para não perguntar. É você mesmo que eu vou falar. Como que é o teu nome? O Átila. É? O Átila. O Átila. Quantos anos você tem? 19. Você conhece Neymar? Conheço. Conhece Neymar? Vocês conhecem Neymar, gente? Mas vocês já conversaram com o Neymar? Ah, é? Pastor, você conversou com o Neymar? Ah, então você teve uma história com o Neymar? Não, nunca teve uma história com o Neymar? Vocês já tiveram alguma história assim para contar? Ah, eu fui lá com o Neymar, comi com ele e a gente deu risada. Alguém tem uma história com o Neymar? Tem não? Então como vocês falam que vocês conhecem ele? Já viu? Ah, então esse é o tipo de crente que fala que conhece Jesus, mas não conhece.
Eu já vi. Eu ouvi falar, um amigo meu teve uma experiência com ele e tal. Mas não conhece. E aí, esse é o crente Neymar. Esse crente, ele fala que ele conhece, mas ele não se deixa ter uma experiência com Deus. Ele não lê a palavra, ele não quer conhecer, ele não quer se aprofundar. Para ele, ali no raso está bom. Ele não quer entregar a sua vida para Deus. Para ele está... não, eu tenho controle da minha vida, eu que mando a minha vida. Eu que faço tudo. Esse é o primeiro nível. É o nível 1. Agora, o nível 2, onde as águas elas já estão nos joelhos. É um pouco mais profundo. Esse crente, ele até teve alguma experiência com Deus. Ele é um tipo de crente, assim, que ele até quer ajudar ali, né? Até quer servir, quer fazer alguma coisa, assim. Só que ele também não se deixa ter mais experiências com Deus. Ele teve uma e daí ele sempre quer contar aquela mesma experiência que ele teve. Dá um testemunho seu. Ele fala mesmo testemunho. Mas e daí? Você não buscou mais a presença de Deus? Não conversou mais com Deus? Não, eu acredito em Deus. Eu sirvo ali na igreja, estou fazendo as coisas e tal. Só. É aquele crente que ele se aprofundou um pouquinho mais. Mas ele ainda não deixa Deus tomar conta da vida dele e preencher a vida dele. Esse é o nível 2. O nível 3 é quando as águas elas já estão nas cinturas. Esse nível é quando o crente ele já aceitou a presença de Deus, ele já teve experiência com Deus, ele já entendeu que ele precisa entregar a tua vida inteira para Deus. Mas ele tem preguiça. Ele tem preguiça de vir para o culto, ele tem preguiça de dobrar o joelho dele e orar. Aí você pergunta assim, mas você ora? Oro. Quando? Antes de dormir. Antes de dormir, eu me ajoelho lá, tal. Faço a minha oração. E quanto tempo você fica fazendo oração? Uns 5 minutos, porque eu já estou com sono, né? Já estou cansado. Aí, é isso. E daí você me pergunta, mas é só isso a oração que você tem que fazer com Deus? É só isso que você tem para falar para Ele? Às vezes você agradece até alguma coisinha assim, mas aí você mais pede do que agradece. E você não pede a presença dEle, você pede as coisas para te beneficiar. Para você sentir a presença de Deus, é uma luta diária que você tem que buscar a Deus. É você querer buscar a Deus de todo o coração, é você querer mudar as suas atitudes, é você entregar tudo, você dar o teu melhor. Tem uma frase que, para mim, eu não acredito nessa frase, ainda mais para Deus. Feito é melhor que perfeito, né? Como que é? Feito é melhor que bem feito? Como que é? É isso aí. Feito é melhor que bem feito. Gente, vocês acham que fazer uma oração de 5 minutinhos ali antes de dormir tá bom, assim? Não, mas... eu vou na igreja uma vez na semana até, eu faço minha oração ali. É melhor do que não fazer nada, né? Até certo ponto é. Glória a Deus que você está indo para a igreja. Glória a Deus que você está fazendo oração. Mas é só isso. Você para nesse nível. Para você estar bom isso. Você não quer buscar mais a presença de Deus. Você não quer ter mais experiências. Você não quer mais viver o sobrenatural com Deus. É só isso. A sua vida é só isso. Você não quer se aprofundar e saber mais o que Deus tem para você, o que Deus quer que você faça para Ele. Você não quer levar a palavra dEle para as outras pessoas. Não, porque se eu levar a palavra dEle, eu tenho que estar preenchida da presença de Deus. Aí eu tenho que mudar algumas atitudes. Então é melhor não, deixa o irmão fazer. Aí volta naquilo lá, deixa o pastor fazer. Aí o Espírito Santo faz sozinho e deixa lá. Esse é o nível 3. Imagina também que o teu melhor amigo,
Mateus, vou te usar de exemplo aqui. Imagina o teu melhor amigo, ele te chama para conversar. Ele fala, cara, eu tenho, assim, que conversar com você, eu tenho muita coisa para falar com você, eu tenho, nossa, tenho muitas experiências, assim, para te contar, tenho planos para a tua vida, a sua vida vai mudar. Nossa, você vai virar outra pessoa, sabe? Eu tenho tanta coisa para te mostrar, tanta coisa para mudar na tua vida, você vai ficar tão feliz. Aí você chega e fala, mas hoje eu não quero conversar com você, não. Hoje eu estou cansado, trabalhei muito, estudei muito, sabe? Vou para minha casa, vou dormir. Aí no outro dia, teu amigo chega de novo. Aí ele fala assim, e agora? Vamos conversar? Nossa, estou animada, preciso falar para você tanta coisa, quero conversar tanto com você. Aí você fala, de novo essa pessoa. Acho que eu não quero, sabe? Cara chato, né? Vou ficar na minha aqui. Aí, de novo, teu amigo vem. E de novo, e de novo, e de novo. E daí chega um tempo que você fala, não, tá bom, vamos conversar. Vamos conversar, e a pessoa começa a conversar com o amigo, mas ela fica assim, olhando para cima, fica com o braço cruzado, fica olhando para os lados, não está prestando atenção no que o amigo está falando. É a mesma coisa com Deus. Você não quer conversar. Fala, é lógico que eu quero conversar com Deus. Não quer conversar. Se você está fazendo tua oração de 5 minutos ali todo dia, você não quer conversar com Deus. Você não quer dar espaço para Deus mudar a tua vida. Para você tá confortável ficar no lugar que você tá. Confortável ficar ali. Ou quando você até quer ter alguma experiência, mas aí você tá ali tipo, mas o que as pessoas vão falar? As pessoas vão me olhar torto? Se eu levantar a minha mão, as pessoas vão ficar achando estranho, né? Ninguém está levantando a mão. Ninguém está fazendo isso. Por que eu vou fazer? É o mesmo pensamento que eu tive. Por que eu vou fazer se ninguém está fazendo? Será que não é você que tem que ser o diferente? Será que não é você que tem que mostrar para as pessoas que você tem a presença de Deus? Quando você conversar com uma pessoa, ela não vai sentir a presença de Deus na tua vida. Ela vai falar, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero sentir aquilo que você está sentindo. Eu quero ser assim. Eu quero ter a presença de Deus. Não quer dizer que você tendo a presença de Deus e você caminhando com Deus, tudo vai ser fácil. Mas quando você tem a presença de Deus, as coisas se tornam um pouco mais fáceis quando você vai lidar com seus problemas. Quando você vê um problema, você busca a solução. Quando você vê um problema, por mais difícil que ele seja, e você fica, e agora? Você entrega nas mãos de Deus. Não é com as tuas forças, mas é com os planos que Ele tem para você. Mas aí você fica com medo de deixar algumas coisas para trás. Você fica com medo de entregar tudo, porque, não, mas eu vou sentir falta, mas é tão bom. Porque o pecado é bom, o pecado não é ruim, não, o pecado é bom. Mas isso te preenche verdadeiramente, preenche teu coração, você está preenchido, você está feliz todos os dias, todos os momentos? Porque eu, quando não estava na presença de Deus, eu não estava feliz. Eu ficava feliz por um momento. E depois voltava, tudo de novo. Aí, ao invés de eu buscar a igreja, eu fazia o quê? Eu buscava ficar mais dias ainda naqueles lugares, mais vezes naquele lugar, porque aí eu ia estar bem. Aí voltava para casa, acontecia tudo de novo. E aí, você quer que seja assim a tua vida? Você quer que seja só isso? Para você estar bom, só isso? Ou você quer realmente entregar a tua vida para Deus? Você fala que você é crente, mas você... Não, mas eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou não sei o quê. Não deixe que Deus faça.
Será que o que você está fazendo é o que Deus quer? Ou será que é o que você quer? Às vezes a gente quer muito uma coisa. Eu quero. Deus, faça com que eu consiga aquele negócio. Eu quero conseguir aquele negócio. Eu quero comprar tal coisa. Eu quero tal coisa. E você só pede aquilo que você quer. Eu quero um carro. Eu quero aquele carro. Igual a gente quer uma casa. Eu quero aquela casa. Eu quero muito aquela casa. Deus, faça com que a nossa casa venda para que eu compre aquela outra casa que eu quero. Mas será que é isso que Deus quer? Será que às vezes você não tem que fazer outra coisa? No nosso exemplo, será que às vezes eu não tenho que ficar naquela casa? Ou será que eu não tenho que construir em outro lugar? São coisas tão pequenas que a gente fala, não, mas Deus nem liga para isso. Liga. Tudo na sua vida, desde o momento que você acorda, estão nos planos dele. Estão nos planos dele para a tua vida. Então, não peça mais aquilo que você quer, não viva por você, mas viva por Deus. Não adianta falar que você acredita em Deus, que você confia em Deus, só que você verdadeiramente, no teu coração, não quer entregar a tua vida para Deus. Não quer deixar que Ele mude tudo. Deus pode mudar tudo. Ele pode mudar até onde você está morando, colocar em outra cidade, fazendo outra coisa, tirar do teu trabalho, você está namorando com alguém, ele tira aquela pessoa dali. Aí você, eu não quero, porque eu gosto disso, eu gosto de estar aqui. Mas Deus tem tanta coisa maior para a tua vida. Você não compreende, mas é tão maior. Você quer uma coisa? Deus quer o dobro para você. Deus quer o triplo para você. E você não quer aceitar. Você quer pedir aquilo que você quer. Você não quer se aprofundar na presença de Deus. Você não quer buscar mais da presença de Deus. Você quer ficar aqui naquele lugar. Aí você pega e você reclama. Nossa, esse mundo aqui, né? Tá tão ruim, tanta coisa acontecendo. E aí, quem que tem que mudar o mundo? Quem que tem que levar a palavra de Deus para o mundo? Quem que não tem que se conformar com as coisas que estão acontecendo no mundo? É você. Para de reclamar das pessoas. Para de reclamar do irmão que está ali, que não faz a parte dele. Faça você a sua parte. Preencha você, o teu coração com a presença de Deus. E aí, quando você fizer isso, pode ter certeza que o irmão que está do teu lado vai achar mudança na tua vida, vai ver que mudou muita coisa e ele vai querer ser como você. Você pode levar a palavra de Deus para tantos lugares diferentes que a gente... Tantas profissões, sabe? Que a gente trabalha, colégio, faculdade. Às vezes a gente fala, não, mas eu tenho que orar em casa, tenho que falar com Deus em casa. Não. Você está ali no mercado, fala com Deus. Você está na farmácia, fala com Deus. Ou você acha que falar com Deus e fazer uma oração, você tem que falar de uma forma difícil. Você tem que somente dobrar seus joelhos, senão Deus não vai ouvir tua oração. Você acha que é só isso? Você acha que você está andando assim? Eu estou andando, estou indo na farmácia, estou indo para o meu trabalho, e Deus não vai me ouvir agora não, eu tenho que esperar chegar em casa. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer que você busque a presença dEle constantemente. Aonde você estiver, você não precisa falar de uma forma difícil, você não precisa ter a melhor oração do mundo, fala com Deus do seu jeito. O pastor me ensinou uma frase, que eu uso todo dia também, que o Pedro ficou com ela na cabeça, que o evangelho, ele é simples. Né, pastor? O evangelho, ele é simples. A gente que dificulta. A gente que acha que tem que fazer muita coisa. Mas é simples. Você só precisa buscar e querer. Mas isso é uma luta diária. Todos os dias você precisa buscar. Todos os dias você precisa buscar. Você precisa abrir mão. Você precisa entregar. Simplesmente isso. E aí sim que vem o nível 4. Nível 4 é o mergulho.
O mergulho é um momento que você entregou a sua vida, que você reconheceu que Deus tem o poder sobre a sua vida, que você reconheceu que não é mais o que você quer, mas é o que Deus quer para a sua vida. Você reconheceu que você depende totalmente, completamente de Deus. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, mas a gente tenta melhorar cada dia mais. A gente tenta buscar a diferença todos os dias. E a gente dá o nosso melhor para Deus. E ainda dando o nosso melhor para Deus, é tão pouco para tudo que Ele fez por nós. Você imagina, você faz uma oração rapidinha ali para Deus. Agora você imagina o que Ele fez por nós. Ele entregou o Filho dEle, o próprio Filho dEle, por nós. Ele quer todos os dias conversar com a gente, quer que todos os dias tenha um relacionamento com a gente. E a gente não faz. A gente acha que está bom o que a gente está fazendo. Você não quer viver o sobrenatural com Deus, você não quer ter experiência. Ai, meu amigo teve uma experiência incrível com Deus. Mas tenha você a sua experiência. O crente, ele fala, ai, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Eu sei tudo que está escrito ali. Mas que adianta só ler e não praticar? Que adianta só ler e não reconhecer que Deus fez tudo isso e Ele pode fazer muito pela tua vida, pode fazer o que Ele quiser para a tua vida, e você vai deixar que Ele faça o que Ele quiser na tua vida. Você não quer mudar, você quer ficar ali. Mas aí vem o nível 4, que é a pessoa que realmente quer. Não adianta falar da boca para fora que você quer, você tem que realmente, do fundo do teu coração, querer e buscar todos os dias. É uma luta constante. Mas se você quiser, você consegue. Deus está ali do teu lado. Ele só está esperando você aceitar, só está esperando, filha, conversa comigo. Por que você não quer conversar comigo? Você passa o quê? Quantas horas você passa no celular? Quantas horas você passa assistindo um filme? Um filme tem no mínimo 2 horas de duração. Você assiste. Aí quando você vai orar, você fala, não tenho tempo. Não, eu estou cansado. Você assiste uma série. Aí quando você começa a assistir uma série, você não quer parar. Quantas horas você fica assistindo aquela série? E você, em vez de buscar a presença de Deus? Não é que você não possa. Você pode assistir. Mas você também tem que buscar a Deus da mesma forma. Aí você fala, eu amo aquela série, começa a conversar sobre aquela série. Aquela série, a mulher fez isso, e não sei o quê, e posta sobre a série, e conversa com amigos sobre a série. E falar de Deus, você tem falado de Deus assim também, com tanto entusiasmo? Sem passado com Deus todos esses momentos que você tem feito outras coisas? Gente, no celular a gente fica horas no celular, a gente não vê o tempo passar. Mas com Deus a gente não quer ter um relacionamento com Ele. Pode falar que quer, mas não busca. Então não quer. Porque se quisesse, buscava. Então esse é o momento para que a gente entenda que a gente depende totalmente de Deus. Esse é o momento para que a gente entregue a nossa vida para Deus e faça com que o mundo mude. Agora você fique com essa reflexão. Qual nível você está? Qual nível de crente você é? Qual nível de crente você quer ser? Gente, o tempo acabou, mas eu só quero fazer um breve... Você pegou parte do meu tempo, então não reclama, não. Mais do que falar, porque essa palavra também foi para mim, eu quero fazer um propósito. Isso eu vou fazer. Quem quiser fazer, depois me chama, pega o número, a gente conversa. Mas eu vou fazer um propósito, é só o começo, mas tem que ter um start. Então, eu vou fazer um propósito. Nas próximas 2 semanas, eu vou buscar a Deus, assim, todos os dias. Todos os dias. Desde o momento que eu acordo até o final do meu dia, eu vou tirar um tempo com Deus, o tempo que for. Não tem um tempo específico. Eu vou falar para vocês mais ou menos o que eu faço. Eu tiro um tempo... Coloco um louvor, louvo, faço oração, converso com Ele da maneira que for, fico horas ali. Se for
preciso. Horas buscando Deus, beleza. Vou fazer o meu máximo para ler a palavra, para estudar, para me aprofundar mais, porque sempre a gente precisa se aprofundar mais. Depois, vou nos cultos, vou dar o meu máximo. Eu sei que não é todo mundo que consegue vir em todos, que tem coisas, né, trabalho, enfim. Mas dá o máximo. Porque tem gente que fala, não estou afim de hoje. Vai, tem que vir. É o propósito. Eu vou fazer isso. Aí, se vocês quiserem fazer, vocês façam também. Então, é isso. E dessas 2 semanas, eu vou fazer tudo isso. Vou tirar um jejum uma vez por semana. E daí, no final, vocês conversam comigo. Quero ver o que mudou na vida de vocês, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas por vocês. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Vamos levantar, gente, por favor. Eu sei que eu queria que vocês não sentassem, mas... Senhor, eu te peço, Jesus, que esteja aqui nesse lugar, Senhor, preenche o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, que eles compreendam, Senhor, que eles precisam buscar a Tua face, Senhor, a Tua presença precisa estar em cada pessoa, Jesus. Fale, Senhor, no coração de cada um, Senhor, que eles dependam totalmente de Ti, Senhor. Esteja na vida de cada um, Senhor, ajude nesse propósito, Senhor, para que as pessoas consigam, Senhor, para que as pessoas sejam fortes, Senhor, e elas queiram, em nome de Jesus, buscar a Tua face, Senhor, porque eu sei que é isso que o Senhor quer, que as pessoas busquem a Ti, que as pessoas tenham um relacionamento contigo, Senhor, que as pessoas levem a Tua palavra para aquelas pessoas que não conhecem a Ti, não sabem da Tua presença, Senhor, mas usa essas pessoas para que elas possam se aprofundar na Tua presença e levar a Tua palavra para onde for que elas estejam, Jesus. Esteja com cada uma delas, Jesus. Amém. Gente, eu quero deixar aberto agora o altar para que, se você que entendeu sobre essa palavra, se você se examinou e percebeu que você precisa ir mais fundo, venha e entregue isso para Deus. Não é para mim, não é para a igreja, não é para as pessoas que estão aqui, mas é para o reconhecimento de Deus. É você falando para Deus, eu quero, Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero me aprofundar na Tua palavra, eu quero sentir, Senhor, aquilo que as pessoas tanto falam, eu quero ter experiências com o Senhor, Jesus, eu quero que o mundo seja diferente, eu quero levar essa palavra para o mundo, Jesus, quero que as pessoas sintam a diferença na minha vida. Então eu deixo aberto aqui o altar para quem quiser vir. Senhor, que seja da Tua vontade, Deus, que as pessoas possam sentir a Tua presença, Senhor, que elas entendam, Jesus, que não é sobre elas, Deus, é sobre Ti. Oh, meu Deus. Faça com que a igreja, Senhor, com que os Teus filhos, Senhor, se quebrantem, Senhor, Jesus, que a Tua presença esteja aqui neste lugar, Jesus. Oh, meu Deus, abençoa cada um, Jesus. Ai, Jesus. Que as pessoas entendam, Jesus, que elas podem chorar, sim, que elas podem chorar, que elas podem se ajoelhar, que elas podem levantar as mãos. Porque elas têm que dar o melhor para Ti, Senhor, porque eu tenho que dar o melhor para Ti, Senhor. Nós somos tão falhos, Jesus, tão falhos e tão pecadores, mas nós queremos a Tua presença, Jesus. Oh, meu Deus, que seja a Tua presença, Senhor, que seja a Tua vontade, que sejam os Teus planos, Senhor, e não os nossos, Jesus. Eu não sou digna, ninguém é digno da Tua presença, mas o Senhor veio porque o Senhor nos ama. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de conversarmos contigo. E por que nós não buscamos? Por que é que nós não buscamos? Oh, meu Deus. Oh,
meu Deus, invada esse lugar, Senhor. Preencha essas pessoas, Jesus, com o teu poder, Senhor. Preencha, Jesus, a cada um, meu Deus. Que a cada dia mais elas tenham experiências sobrenaturais contigo, Jesus. Oh, meu Deus. Muda a vida delas, Senhor. Muda, Jesus. Faça a tua vontade, Senhor, se for da tua vontade. Mude tudo, 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 Jesus. Mas esteja com cada uma que está aqui, Jesus, reconhecendo o teu poder na vida delas. Essas pessoas estão declarando, Senhor, que dependem completamente de ti, Jesus. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nos preenche, Senhor, com a tua presença, Senhor, com teu Santo Espírito neste lugar, meu Deus. Oh, glória a Deus, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.